Então, se você é Brahmana, então, quando você tomou aí nessa iniciação Brahmana, já não posso trabalhar mais para ninguém, tenho que trabalhar para Krishna, tenho que, né, pregar, tenho que ajudar as pessoas. Né? Isso é uma coisa muito séria, assim, imagina. Se as pessoas, se a gente pensassem, talvez nem, é melhor nem iniciar algo assim, talvez. Né? Mas se diz também que o Gayatri ele vai te ajudar muito a cantar o santo nome, né, de forma pura. Vai eliminar aí, ele vai ajudar você a eliminar as ofensas, né, ao santo nome. Né? Krishna mantra haite have sansara mochana. Né? Krishna nama haite have Krishnera charana. Então se disse que por você receber o Gayatri, você pode ficar livre do Sansara. Você receber o Gayatri. O Gayatri te tira do Sansara. Entretanto, quem te leva aos pés de lótus de Krishna é o Nama, né? o santo nome. Então, Sri Maharaj explicou que é um pequeno círculo dentro de um grande círculo. Ele disse que o pequeno círculo é o Gayatri, que ajuda as pessoas a se liberarem dos conceitos materiais, a se libertarem do mundo material. E o grande círculo é o santo nome, que pega o Melecha, o comedor de vaca, e leva ele lá nos pés de lótus de Krishna. Mas ele disse que o pequeno círculo ajuda o grande círculo. Né? Então, por isso o Gayatri é muito importante. É muito importante você cantar o Gayatri para tentar controlar a mente, né? Isso é muito importante. Se você não faz isso, aceitar isso, né? O segundo nascimento é incrível, porque você poderá trabalhar aí, como eu disse, tentar situar no modo da bondade, né? Que um Brahmana ele vai sempre estar assim no modo da bondade. Sempre tolerante, sempre misericordioso. Né? Ou seja, chama, ele tem chama, tapas, né? Soucham. São as qualidades brahmínicas, as qualidades que um Brahmana atua. Né? Ele é muito tranquilo, ele sempre está disposto a fazer austeridades. Né? Imagina, ele está sempre limpo. Né? Então, Brahmana. E entender também aí, as pessoas que tomaram aí a segunda iniciação, é que o Gayatri Mantra, ele foi estabelecido por Prabhupada Bhaktisiddhanta, que os Vaishnavas, os Gaudiyas Vaishnavas não cantavam o Gayatri Mantra. Os Vaishnavas eles cantavam o Gopal Mantra, né? Eles cantavam só o Gopal Mantra. Portanto, o Prabhupada Bhaktisiddhanta estabeleceu aí o Gayatri Mantra para que os Vaishnavas deixassem de ser ofendidos, porque estavam sendo muito ofendidos, então provavelmente não queriam que os Smartanas Brahmanas ofendessem mais os Vaishnavas. Então, por compaixão dos Brahmanas mesmos, provavelmente estabeleceu o Gayatri. Né? Então ele, seguindo aí os preceitos da Ramanuja Sampradaya, Prabhupada Bhaktisiddhanta foi ali e estabeleceu o Gayatri, né? Estabelecendo Krishna e Mahaprabhu, né? No Gaura Gayatri, no Guru Gayatri. Bom, inclusive aí Prabhupada Bhaktisiddhanta deu essa oportunidade, né? Que realmente todos os Vaishnavas pudessem assim cantar o Gayatri, cantar aí esse mantra da liberação. Gayatri significa aquilo que vai te liberar, né? Através do canto você pode ser liberado. Entretanto, também o Gayatri ele tem um caráter védico, né? É um mantra védico. Como um mantra védico, sempre temos que entender aí que temos que respeitar algumas regras e regulações ao cantar o Gayatri que não são levadas em conta quando nós cantamos o nome, né? O santo nome. Por exemplo, o Sandhya, né? Que é o horário que você canta. Então, se diz que o Gayatri tem um horário determinado para você cantar, existe uma certa restrição ao horário, ao teu estado também de contaminação,
teu estado de purificação, perdão. Se você está contaminado, você não pode cantar o Gayatri em alguns momentos, né? Você tem que tomar banho, passar tila, a postura, ou seja, a maneira que você vibra, né? O Gayatri, você não pode estar aí falando o Gayatri, é um canto mental, né? Então o Gayatri ele tem essas considerações, ou seja, cuidados que você tem que tomar. Preferencialmente você vai ter que estar num local puro, então se você puder estar numa asana de lã, melhor. São coisas assim, quanto mais você agrega ao Gayatri, mais benefícios você vai ter, porque ele tem esse caráter védico, né? De uma certa maneira, os Vaishnavas assim, não dão tanta importância ao Gayatri. Assim. Dão mais importância ao canto do Santo Nome e a Harinama Sankirtana. Né? Entretanto, todos os nossos acharyas predecessores, eles cantaram Gayatri. Né? Sridhara Maharaj, bom, todos. Ninguém deixou de cantar o Gayatri. Nosso Guru Maharaj, bom, ele nos dá o Gayatri para ser cantado, né? Ser adorado e realmente nós poderemos assim ter muitos benefícios ao cantar esse mantra, né? Entendendo aí que ele tem esse caráter védico e sempre essas considerações, né? E que você deve sempre se estabelecer no modo da bondade, né? Aí o Gayatri vai funcionar, né? E que o Gayatri também é como ele não é diferente do Srimad Bhagavatam, né? Ele é como o Srimad Bhagavatam é como a explicação do Gayatri, né? Assim, é o Gayatri estendido, né? Então, se você quer também entrar aí no conhecimento védico, o Gayatri é muito importante. Quando a pessoa canta o Gayatri, ela vai poder estudar os Vedas, né? Assim se explica, né? Quando a pessoa canta o Gayatri, ela tem a capacidade de estudar os Vedas. Isso é assim, o caráter do Gayatri. Né? Desculpa. O senhor estava falando sobre fé, né? Do meu ponto de vista, todo mundo tem uma fé. Diferente do qual seja. Eu queria saber se essa fé que as pessoas têm também é Krishna, dentro do seu coração. E Shraddha tem ligação com Radharani, então se essa fé, Shraddha, é diferente da fé que sentem as pessoas que não praticam a vida devocional. Claro. Que Radharani é como ela é a raiz de Shraddha. Todas as fés, ou seja, toda a classe de fé que uma pessoa possa ter, vai vir de Srimati Radharani, de uma instância de outra. Entendeu? Isso a gente entende. Né? Só que as pessoas, elas têm fé, entretanto a fé dessas pessoas é uma fé distorcida. Né? Por exemplo, uma pessoa tem fé no Michael Jackson, por exemplo. Se o Michael Jackson estivesse aqui, estaria lotado. O Michael Jackson vai dar conferência, palestra lá no Vrinda, né? É impossível, né? Como vai caber tanta gente que vai vir? Né? Não vai caber, né? É impossível. Então quando ele pensa, o Michael Jackson vai dar uma conferência, vai falar algo, vamos alugar um estádio de futebol, né? Algo assim. E olhe lá, né? Você vai caber, né? Não vai caber. Mas, por exemplo, lá, se você vai falar de Krishna, poucas pessoas vão estar assim, vão querer ouvir isso. Né? Então a fé das pessoas é distorcida. Por quê? Porque todas as pessoas, a alma, ela tem uma tendência a adorar algo. Né? A tendência da alma é adorar. Né? Então a alma ela vai adorar Krishna, entretanto, como a alma está condicionada, ela vai adorar aí Michael Jackson. Né? Está condicionada, né? Então vai adorar aí outros ídolos. Assim? Então ela não consegue adorar a Krishna, ela não consegue entender esses tópicos de Krishna. Então a fé das pessoas ela é uma fé completamente distorcida. Né?
Então, por exemplo, agora, claro, existe também, como disse Krishna, a fé em vários níveis, né, de acordo com as modalidades, né? Por exemplo, a pessoa ali tem fé que é fé nos fantasmas, né? Fé nos, como no Brasil tem muito isso, né? A Umbanda, né? O Candomblé, o Espiritismo, né? Isso funciona, assim, até certo ponto funciona, entende? Até certo ponto funciona. A pessoa tem fé ali, que fé em Jesus, assim, tudo bem, isso funciona, ou seja, que Jesus também é nosso guru, Jesus vai ajudar, então, então a pessoa, a fé dela é que, a pessoa, que ela quer muita coisa, assim, só quer, é como bota Jesus assim como um caixa de supermercado, entendeu? Assim, eu quero isso, Jesus, quero isso, me dá isso, mas como um caixa de supermercado, ele vai, é assim, entendeu? Então, mas isso, de certa maneira, funciona, assim, funciona, até certo ponto funciona. Mas agora a fé dos devotos é bem diferente, né? A fé do devoto é uma coisa que completamente, imagina, você está pedindo aí para que Krishna tire tudo de você, tudo. Quando você canta o Santo Nome, você está pedindo que Krishna tire tudo de você, imagina, que tire os seus apegos materiais. Você canta o Santo Nome, é isso. Você pode não saber muito bem, mas você está pedindo isso. Krishna, me deixe livre, eu quero ficar livre, né, de todos os meus apegos materiais. E eu quero agora me apegar aí ao canto, né, apegar aí a sua forma doce, a sua forma transcendental, imagina. Então Krishna, ele, assim, é que a ideia é tirar tudo, você vai perder tudo. Por isso as pessoas até têm medo de cantar o Mahamanta. Porque estão muito apegadas às coisas. Então você canta o Mahamanta, vai cantando, você vai perdendo tudo e você só vai servir Krishna. Entende? Você só vai poder servir Krishna, não vai servir mais ninguém. Essa é a diferença da fé. Da fé, que é uma fé, a fé também estabelecida por um guru, a fé que o guru estabelece no seu coração, porque é o guru que estabelece a fé no nosso coração, né? Você não tem fé, mas o guru estabelece a fé que você pode caminhar, né? Essa é a diferença. Os materialistas, a fé deles é muito... por exemplo, quando as pessoas adoram os semideuses, a fé deles é que os semideuses possam dar assim, resultados imediatos, entende? Adora a Durga, adora a Shiva, adora a Ganesha para ter resultado imediato. Se você adora a Krishna, você não tem nenhuma esperança de nada, entende? Claro, as pessoas até começam a adorar Krishna, né, para obter algo, né, mas Krishna dá se ele quiser. Às vezes ele dá, né, e ele fala, as pessoas me pedem, mas eu sou muito inteligente, né? Krishna fala, eu vou dar o que vai, né, ajudar a pessoa, não vou dar uma coisa que vai atrapalhar a pessoa. Então por isso é diferente. Tenho duas perguntas. A primeira é que passa quando se canta o Gayatri, por exemplo, sem tomar banho, sem passar os dílacas, é considerado uma ofensa e se é considerado uma ofensa, qual é o perigo, não é espiritual ou se não é? Não, quando você canta um Gayatri, por exemplo, você canta o Gayatri, cantar o Gayatri num ônibus, por exemplo, cantar um Gayatri em movimento, cantar o Gayatri com sapato, entende? Tudo isso é uma certa maneira uma ofensa, assim, é uma ofensa a Gayatri, né? A Madre Gayatri, né? É uma ofensa. Claro que o Santo Nome vai também tirar essas... Por exemplo, igual quando você vai adorar a deidade com falta de atenção, é uma ofensa também. Não é nem por isso que você vai deixar de adorar a deidade. Entende? Existem coisas que você pode evitar. Né? Por exemplo, você não vai entrar com roupa suja no altar. Tipo assim, então você... a gente tem que botar na cabeça o seguinte, quando vai cantar o Gayatri, é como se fosse adorar a deidade. É a mesma coisa. Não tem diferença. Então, por exemplo, roupa limpa, assim como preferência vai cantar com roupa sem costura,
quando você canta o Gayatri, mas claro, está fazendo muito frio, então é melhor cantar o Gayatri, né, com roupa costurada. Por exemplo, se a roupa está suja, então você só tem essa roupa, é melhor, esse dote dele, é melhor cantar o Gayatri com essa roupa, não tem problema. Então tem que analisar assim o que você pode fazer, entendeu? Por exemplo, se você vai cantar o Gayatri e pode tomar banho, melhor. Se você não pode tomar banho, pelo menos tenta fazer a chamana, entendeu? Então você faz a chamana, canta o Gayatri, entendeu? Então é uma coisa, é que uma coisa é superior à outra. O Gayatri é assim, é mantra védico, entendeu? Então ele tem como... Então, por exemplo, se você canta o Gayatri dentro de uma casa, ele equivale a... ele tem um valor. Se você canta ele fora, ele tem um valor aumentado. Se você canta dentro de um rio, e assim vai, entende? Você canta dentro do rio, significa purificação total. Por quê? Porque é um rio que está vindo água o tempo todo, então, né? Então é como um mantra védico, é assim. Então quanto mais você faz, seguindo os preceitos básicos, mais você vai ter benefício, entende? Agora, se você não faz isso, você não vai ter tantos benefícios. E algumas coisas você não pode fazer, por exemplo, cantar o Gayatri andando, entendeu? Algumas coisas assim que não deveriam ser feitas assim, de maneira nenhuma. Né? Mas, por exemplo, se você não tomou banho, não é ruim, mas você pode cantar o Gayatri, sim. Não é que você não pode cantar, e todas as ofensas que você possa assim, cometer, cantar o Gayatri, elas vão ser anuladas se você canta o Santo Nome. Então não tem tanto problema. Então tem que tentar eliminar isso e cantar de uma maneira mais próxima à pureza mesmo, assim, a esse preceito de canto de mantra, né? Mantra védico. Então não tem problema, você pode cantar, essas ofensas não vão assim te atrapalhar, entende? É o Santo Nome também, o Santo Nome existe as ofensas, né? Você canta e está cometendo ofensas, né? Mas você não deixa de cantar, né? Chega um momento que você vai parar de cantar com ofensas. Deu para mim? Maravilha. O Dharma, nessa era, é o canto. É o canto. E eu ouvi, né, que se você faz não sei quantas horas de serviço, 8, 10 horas por dia, é como se você tivesse cantado, né? Não sei quantas voltas também. Mas existe alguma prioridade, né? E uma diferença entre o serviço de muitas horas e o canto. Qual é a prioridade? Não, claro. A prioridade, veja bem, a prioridade é o que é mais essencial. A prioridade é isso. Então, tipo assim, por exemplo, a gente acorda, né? A cozinha está toda suja, entendeu? Assim, toda suja, né? Está tudo desorganizado. E você acorda e você pensa, bom, agora eu vou cantar japa. Japa é prioridade, porque o canto é prioridade. O Maharaj Puri falou. Assim. Não conhece, não, Prabhu, não, o Maharaj Puri falou. Então, assim, o que é essencial? O essencial, nesse momento, é limpar a cozinha, oferecer porque Krishna tem que comer, os avós têm que comer, a pregação tem que andar. Então, nesse momento, é a coisa. Entendeu? Então, assim, veja bem, Srila Prabhupada mesmo ele estabeleceu 16 voltas, por quê? Ele estabeleceu os 16 voltas? Porque ele viu que para os ocidentais seria difícil cantar 64 voltas. Então ele estabeleceu 16 voltas, porque é mais fácil, né? Mas isso não é uma coisa que ele, mesmo em outras conversas, assim, Srila Prabhupada ele falava, se você pode cantar mais, você cante. Entendeu? A princípio ele disse, eu tentei, quando ele uma vez conversou com o Sri Maharaj, ele falou, eu tentei estabelecer 64 voltas, isso foi impossível. 32 não conseguiram. 16 eu estabeleci e eles não conseguem também. O que faço? O Sri Maharaj conecta eles no serviço. Né? Então isso é o mais importante. Por exemplo, quando você faz um serviço, de certa maneira, um serviço pode ser um pouco mais fácil fazer o serviço do que cantar japa. Cantar japa é algo muito difícil, porque você tem que ficar brigando com a tua mente. É uma coisa assim, mais sutil, né, o canto. Né? E claro, quando você também faz serviço, você deveria cantar também. Né? Cantar, ou seja,
ou lembrar, ou cantar, para que esse serviço não fique vazio. Então, é importante você fazer o serviço e estar conectado com o canto também, né? Então, para Kali Yuga, imagina, para Kali Yuga se disse que, o Haribhakti Vilasa ele fala, para Sati Yuga, o recomendado é a meditação, mas você tem que cantar a japa, você tem que cantar 64 voltas, né? É Sati Yuga, né? Mas o meio de liberação é a meditação. Em Treta Yuga, o meio de conseguir a liberação é através dos sacrifícios, dos sacrifícios de fogo, tudo isso, né? Aí você tem que cantar 2 lakhs, 2 vezes 64. Em Dwapara Yuga, que é a adoração, adorar a deidade é o que vai te dar a liberação, você tem que cantar 3 lakhs. E em Kali Yuga, que já não tem outra salvação, você tem que cantar 4 lakhs, ou seja, 4 lakhs. Como o Haridas Thakur, né? Ele, que é o Namacharya, ele cantava 3 lakhs, então se estabeleceu que 3 lakhs para Kali Yuga é o padrão, ou seja, cantar 3 de 64. 3 de 64. Entretanto, mas isso não sou eu que estou dizendo, as escrituras dizem, por favor. O Harinam Chintamani fala isso. O Harinam Chintamani fala, se você quer aí entrar aí nos passatempos, assim, bom, Ragamaga, tudo isso tem que cantar 3 lakhs. Para você cantar 3 lakhs, depois você poder entrar nisso. Não tem como. Então, por exemplo, se você... Então, Mahaprabhu, ele disse, para deixar de ser caído, eu estabeleço 1 lakh, para dar misericórdia. Você vai ter que cantar 1 lakh, 64 voltas, você vai ter que cantar. Entendeu? Então, o Mahaprabhu estabeleceu isso, né? Então, quando ele encontrou os brahmanas, né, nesse passatempo, ele encontra os brahmanas oferecem, pedem para ele, convidam ele para comer na casa deles, né? O Mahaprabhu disse, eu não posso comer na casa de vocês porque vocês são pobres, né? Então ficaram em plano, porque como? A gente é muito... Ele falou, eu só como na casa de um milionário. Então os brahmanos ficaram, mas como? A gente é tão pobre, a gente nunca vai ser milionário, então o Mahaprabhu não vai comer na nossa casa. Aí o Mahaprabhu ria e dizia, não, milionário para mim é a pessoa que canta 64 voltas, 1 lakh. Se vocês cantam 64 voltas, eu vou poder comer na casa de vocês. Assim foi o que se estabeleceu. E aí, então se estabeleceu 64 voltas, e assim tomava Mahaprabhu disse, então 64 voltas, vocês poderiam cantar 64 voltas. Foi estabelecido por Mahaprabhu. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele estabeleceu isso também. Quando a gente vai ler aí as instruções de Prabhupada Bhaktisiddhanta, em todas as instruções, ou seja, ele vai dizer, instruções ao Santo Nome, que as pessoas deveriam cantar 64 voltas, assim, bom. Isso era como algo que deveria ser assim como conjugado com os outros serviços, entende? Algo assim. Isso deveria ser, né? Era o melhor, né? Ou seja, essa ocupação. Então aí ele vai falar que realmente isso como a essência para que você que a luxúria não te ataque, que você consiga praticar aí cantando santo, cantando e servindo, né? Pregando também. Ele quer que você... Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta queria isso. Os seus discípulos cantassem 64 voltas, que eles pregassem, fizessem serviço, assim se estabelecessem. E assim, os discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles foram estabelecidos e criados nessa concepção. Entende? Portanto, quando o Samaraj Prabhupada veio ao Ocidente, ele viu que isso não dava, era impossível. Entende? Então ele estabeleceu 16. Então 16 foi estabelecido. Assim como o 16 é o nosso dever, entendeu? Cantar 16 voltas. 16 voltas, você pode cantar 16 voltas assim, e fazer todos os serviços, e você tem a fé que você está servindo aí o Guru. O Guru, ele, por quê? Porque o nosso Guru, né, no caso o Vishnupada Bhakta Paramita Maharaj, ele segue o Swami Maharaj Prabhupada, que estabeleceu 16 voltas, e você tem a tranquilidade que você canta 16 voltas, faz serviço e tudo fica perfeito, entende? Agora, o que você me pergunta, o que é mais importante? Ou seja, o mais importante é que você realmente faça as duas coisas, entendeu? Isso é o mais importante, conjugar as duas coisas. Não falar, não, eu não vou cantar, que eu só vou fazer serviço, que o serviço é mais importante, porque depois o que vai acontecer? Você vai deixar, inclusive, de fazer o serviço, porque o canto é que te dá força, né?
é o que te estabelece em serviço. E também o contrário é ruim quando você pensa, não, eu só vou cantar, não vou fazer serviço porque o canto é o mais elevado. Então também não. Por quê? Porque os acharyas estabeleceram que você tem que fazer serviço também. O que acontece é o seguinte, é que você tem que saber como aprender a cantar japa. Né? E quando você aprende a cantar japa, assim, no sentido que quando você faz uma reforma, né, na tua japa, você vai ver que você pode cantar de maneira mais eficiente. Você pode cantar mais concentrado, que você pode cantar com a coluna ereta, que você pode utilizar aí de realizar uma respiração diafragmática, que vai te dar mais concentração, que a tua mente não vai te atrapalhar tanto. Então você pode também acordar mais cedo, dormir mais cedo. Então se organizar de uma certa maneira que você vai conseguir cantar as suas 16, vai fazer serviço, ou vai cantar, sei lá, o que cante mais 16, num prescrito aí, de acordo com cada acharya, e você vai conseguir fazer tudo, entende? Não tem desculpa assim. Agora, claro, num caso de emergência, onde você tem que fazer tanto serviço, num caso onde você tem que ajudar tanto as pessoas, então realmente você não precisa, é melhor até diminuir um pouco as voltas de japa. Nesse caso de emergência, tudo bem, aí mas é um caso de emergência. Sri Maharaj, por exemplo, ele falou que no caso de emergência você pode cantar 4 voltas, né? Mas o problema é que as pessoas vivem em emergência. Né? Esse é o problema. Né? Essa é a diferença. Né? Então, ele falou, emergência, ele fala, se você não tem tempo de comer e de dormir, de tanto serviço que você está fazendo, então canta 4. Né? É diferente. Né? Aí como interpretaram uma coisa diferente. Né? Então aquilo, você tem que ser sincero na interpretação das coisas. E também Sri Maharaj ele falou, uma hora ele fala que não, as 64 voltas, isso era mais para quem não tinha tanto serviço, assim, não tinha tanto, mas para o próprio Bhaktisiddhanta, quando a gente analisa ali, ele estabeleceu isso, ele pedia. Claro, se algum discípulo ou outro não conseguia e estava muito ocupado em serviço, o próprio Bhaktisiddhanta acho que não se preocupava muito com isso. Mas é uma coisa que ele frisou muito, que para os grihastas, as pessoas que não vivessem no tempo, que eles tinham de cantar 64. Isso o Sri Maharaj fala, né? Eles têm que cantar 64, eles não moram no templo, eles têm que cantar 64, coisa assim, entendeu? Então, e claro que a gente entende também que a japa, ela quando a gente compara ao serviço, né? Porque o serviço é algo muito amplo, né? Por exemplo, então quando você canta, a japa, ela não tem tanto peso quando você comparado a Harikatha, ou seja, você falar de Krishna. Né? Então, por exemplo, porque a japa você se desconcentra muito, né, quando você está na japa. Né? E quando você está falando de Krishna, você não pode se desconcentrar. Por exemplo, se eu estou falando e começo a pensar um monte de coisa, eu não vou falar nada. Imagina, pensando já é difícil falar, assim? Imagina se eu não penso, se eu não concentro. Né? Então é uma coisa assim. Então, por exemplo, quando você está falando de Krishna, para as pessoas, né? Você está falando de Krishna, é como se você estivesse cantando japa. Aí sim é a mesma coisa, entendeu? Igual, por exemplo, se você está aí como limpando, né? Fazendo alguma coisa, né? Sei lá, limpando a panela ou fazendo alguma outra coisa, ou mesmo adorando a deidade, assim, bom, você não se compara ao canto, entendeu? Que é diferente, ou seja, a concentração é diferente. Você me pede assim, para limpar os copos, eu posso estar pensando, né? Tanta coisa eu posso estar pensando aqui. Tá. Pensando um monte de coisa no Facebook, um monte de coisa, estou limpando aqui. Estou fazendo serviço, não estou? Eu estou pensando um monte de besteira e estou fazendo serviço. O serviço está feito, aquele copo está limpo, então você pode tomar água, pode fazer tudo. Eu fiz o serviço, mas eu não pensei na coisa. Assim, então é diferente. Agora, por exemplo, se eu estou falando de Krishna aqui, eu tenho que pensar em Krishna. Então, nesse sentido é diferente. Por exemplo, você está cantando japa, você está lá como, né? Assim, como, né? Dormindo, né? E aí você está com muito frio, assim, né? Tá cantando nada, assim, mas tá lá, né? Como tá se esforçando, mas não tá por isso não tem tanto valor. Quando você está aqui, né? E tá, né? Aí quando você está aqui, você já quer tirar arroz, já tá, Krishna, tá, coisa assim, é diferente, né? Por isso é mais vivo, entendeu? É mais poderoso, né? Por exemplo, nosso Guru Maharaj não precisa cantar já, não. Ele acorda falando de Krishna, dorme falando de Krishna, assim, então para que ele precisa cantar já? Não precisa, ele canta se ele quiser, né?
Mas ele pega a japa, canta um pouquinho, mas ele tem tanta... Imagina que ele, por exemplo, ele chega em Vrindabum, eu penso assim, o Guru Maharaj chegou em Vrindabum, então você está um ano esperando o Guru Maharaj chegar, o que ele vai falar? Bom, aí ele vai chegar, então se ele pegasse, só ficasse cantando japa, seria até, bom, ruim pra gente, né, por um lado, né, se ele chegasse aqui e só cantasse japa, né? Você quer que o Guru Maharaj fale da revolução da colher e do seva, e do não sei o que, cada um e fora dos problemas pessoais. Imagina, mas e quando ele fala algo para você, ele pode mudar a sua vida, né, assim? Ele te impulsiona a fazer serviço o ano todo, imagina. E se ele ficasse só cantando japa? Então assim, então se diz assim que o Acharya, ele tem liberdade para atuar, assim? Ele atua, ele já está numa plataforma que ele canta se ele quiser. E por ele estar pregando, ele já está cantando. Agora, no nosso caso, quando a gente faz serviço, entretanto, se o serviço é prático, ele não tem tanto poder, entendeu? Tanto poder quanto a japa, quanto o canto, entendeu? É diferente. Por quê? Porque o canto, se você faz um canto concentrado, você vai ter muito mais poder do que um serviço assim. Mas se você está falando de Krishna, isso tem mais poder. Se você está escrevendo de Krishna, mais poderoso ainda, entendeu? Então são essas coisas que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, a mesma coisa, quando você vai coletar, se você vai num carro, entendeu? Você vai, né? Eu posso chegar num carro e falar assim, dá uma doação, assim, por favor. Posso falar como assim? Eu sou assim, e eu recebo, né? Ou senão por isso... contribua, campanha contra a fome. O cara pode te dar R$50, pode dar centavo, não importa, ele te dá algo, né? Agora, se uma pessoa na rua eu falo, ei, vem cá, ó, esse livro aqui e tal, né? É como uma mini aula, né? Assim? É diferente, né? Ou seja, o que é mais poderoso? Quando você, né? Aqui você está mais em sancta, né? Assim? Ali você está mais arrecadado, é diferente, entendeu? Então, o que é mais poderoso? Quando você está falando das coisas para Cristo, está começando. Agora, claro, também a pessoa pode pegar um livro, aí fala, que legal, ele falou um monte de coisa para você, aí você falou um monte de coisa para ele, convenceu. Você leva o livro, né? Ele leva o livro, aí ele olha assim, assim, que me enganou, né? Tipo, joga o livro, né? Então ele não foi tão beneficiado com isso, entendeu? Na verdade foi até prejudiciado, porque não pegou o livro, ofendeu, né? Então, existem muitas considerações, né? Que a gente tem que ver, assim, muitas considerações, mas de uma maneira geral, o canto ele é superior ao serviço, assim, corriqueiro. Entretanto, quando você prega, é superior ao canto. Quando você prega, é superior ao canto? Quando você prega, quando você fala de Krishna, é superior ao canto. Entendeu? Quando você está falando de Krishna, é superior como se você estivesse cantando. Entendeu? Você está falando de Krishna. Entendeu? Falando de Krishna, ajudando as pessoas sem... existem muitas considerações, mas você está falando de Krishna, é superior ao que você, como se você estivesse cantando. Entende? Porque você tem que ter atenção, né? Você não pode dormir, você não pode pensar em mais nada, você tem que, né, convencer as pessoas. Né? Então é superior. Mas você não pergunta. Você já estava falando da fé. E, por exemplo, esse tipo de fé que leva as pessoas a uma determinação como resoluta, como o senhor falava, né? Como que por praticar, todas as demais coisas são servidas, assim. Como regando a raiz, você serve tudo. Mas esse tipo de fé para se estabelecer como em geral, na prática, assim como de vai virar, assim como regular. E que nesse processo, neste momento, como pela obrigação, que o senhor falou, e a gente faz essas práticas como praticamente por obrigação, né? A gente não tem gosto nem nada. Mas então, para chegar a esse estado desse tipo de fé, como se... É gradual. É gradual. E o que precisa muito você precisa de Shastra. Né? Shastra e sábio. Por quê? Porque quando você vê o Shastra, quando você ouve o Shastra, você lê o Shastra, isso incrementa a sua fé. E quando você vê o sadhu, o comportamento do sadhu, também incrementa a sua fé. Então você vê que o sadhu está fazendo, está tendo resultado, então isso ajuda. Quando a gente vê Guru Maharaj, quando você vê Bodhana Maharaj, essas pessoas. Então isso são coisas assim que vão incrementar a nossa fé. Porque eles estão tendo resultado, né?
E os Shastras também, as escrituras, imagina quando vão te dizer assim, as graduações, né? Vão te mostrar assim, os estágios que você vai chegar, ou seja, então tudo isso vai incrementando a fé. Né? Essa nossa fé ela deve ser nutrida assim, com o Shastra e com o sábio, o comportamento do sábio. Isso vai nutrir muito a nossa fé. Maharaj, e o senhor sabe que Maharaj Manga não vai mais morar aqui com a gente, Sim. né? Morar no Brasil. E nesse nosso início de vida espiritual, como que o senhor vê essa distância de nós iniciantes com o sannyasi, né? O levanto maior? Como o senhor vê isso? Não, isso, assim, não tem tanto problema, assim. Veja bem, é que a gente tem que ver aí, quando a gente fala assim, o sado, a gente fala sado, mas a gente não pensa, quando a gente pensa em sado, a gente pode pensar também, a gente só pensa em sannyasi, não, mas não é assim, em guru. Quando você fala sado, você tem que pensar na pessoa que está praticando. Ou seja, se você quer, por exemplo, estímulo espiritual, né, você tem que estar perto das pessoas que estejam praticando. Entende? Isso é o mais importante. Né? Por exemplo, né? Você quer, vamos correr, né? Vamos correr, vamos começar a praticar, alguma ginástica, alguma atividade física. Né? Então, geralmente as pessoas elas fazem de dois, assim, vão de dois. Assim. Isso é o que dá mais resultado, que uma anima a outra. Né? Por quê? Então, 7 horas da manhã, aquele frio, né? Assim, então a pessoa quer correr, quer caminhar, né? Então sozinha para ela é difícil, né? Vai acordar, vai pensar, vai com a minha ligar, você vai amanhã, eu vou amanhã, eu vou. Não, mas se estiver chovendo não tem problema, eu vou. É assim, não? Uma coisa anima a outra, né? Tá, vamos, liga, aí você vai, eu vou. Então você acorda e vai, entendeu? Vai. Então isso é que você precisa, entende? No caso, por exemplo, Maharaj Manga, ele está passando por um momento que a saúde física dele, né, foi muito embaixo, né? Ou seja, ele negligenciou aí a saúde física em prol assim, da pregação, em prol, né, de fazer tantas coisas, né, de assumir tantas responsabilidades, né, assim, que ele acabou se prejudicando, entende? Então ele se afastou um pouco daqui. E bom, a gente não sabe o que Krishna está esperando, assim, né? Porque Krishna está por trás de tudo, né? Mas a gente não tem que ver assim, o Maharaj Manga não está aqui. Né? Na verdade, o ideal dele está aqui. E tem que ver assim, o que Maharaj Manga deixou. Tipo assim, entende? Por exemplo, se você quer praticar, aqui está o nosso incansável homem, que está todo dia no Mangalá, todo dia cantando a japa, entendeu? Então ele está praticando, então você tem que se inspirar nele. É a sua inspiração, assim. Por quê? Porque ele está praticando, você está cantando, está aí na sangue. Então isso é a tua inspiração. Então você não pode chegar e falar, não, eu não tenho inspiração para cantar e praticar porque o Maharaj Manga não está aqui. Né? Isso é mentira, porque não é assim. Então aqui foi, imagina, a gente lembra, eu estava aqui, né? A gente acompanhou quando estava o Guru Vanda, eu estava aqui, e o Guru Vanda, né, pegou e foi para Venezuela, foi embora, né? Os passatempos dele, assim. Então eu lembro sempre quando o Maharaj Manga falava, não, tenta levar ele pra fazenda, né? Eu tô até pensando, mas eu tenho que fazer cachoeira, assim. Eu tenho cachoeira, assim, vamos. Acho que eu vou, mas eu tô ilegal. Eu lembro de conversar, assim. Mas aí o Maharaj Manga tenta convencer ele, assim, último, a gente não conseguiu, ele foi, né? Depois ele voltou. E aí se estabeleceu de novo, entende? E aí tá praticando, tá cantando, né? Tá fazendo chaturmata. É uma coisa assim, no sentido que assim, tá se esforçando, entendeu? Tá se esforçando, assim, tá fazendo os recados. Então a gente vai assim, na prática espiritual, né? Assim, tá praticando, entendeu? Então aí você tem a inspiração. Você não precisa se preocupar. A inspiração tá aí, você não precisa ter um sannyasi, assim, um cara vestido negócio. Não é isso. Entendeu? A coisa não é por aí, entendeu? Então a coisa tem que analisar sem ser mais assim, essencialista. Se você tem uma pessoa que está praticando, isso já é tua inspiração. Entende? Porque uma pessoa está praticando. Se não tem ninguém praticando, aí como já é chato, né? Não tem ninguém praticando. Então, por que eu vou fazer? Todo mundo diz que é bom, mas todo mundo dormindo, né? Imagina. Todo mundo fala que é bom cantar já, mas está todo mundo dormindo. Todo mundo fala que é bom aí estar no programa da adoração da idade, mas está todo mundo dormindo. Né?
Você olha assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Vou dormir, vou embora, vou fazer outra coisa, né? Assim, esse é o problema, entendeu? Por exemplo, se uma pessoa fala assim, agora que eu estudar, você é Hare Krishna, que legal, mãe, você é Hare Krishna, você é monge, vou pra lá, que legal, você é monge, chega lá, cadê o pessoal? Cadê? Não fala que você quer cantar, ia ser monge, né? Disseram que isso cante, seja feliz, mas ninguém está fazendo isso, então como, né? Então a pessoa que está começando, ela precisa de estímulo, na é verdade? Então você tem que ter uma pessoa que está praticando. Se é uma pessoa para praticando, então essa pessoa é o teu líder espiritual, entende? É teu Siksha Guru. Siksha Guru significa aquele que te ajuda, que te dá instrução. Isso você pode ter muitos, entende? Muitos. O Maharaj Mangala é teu Siksha, mas agora Siksha, você tem outros Sikshas também, entendeu? Então não precisa como, né, ter a figura física, assim, figura física. É claro, uma pessoa, por exemplo, que está doente, ela não pode praticar a vida espiritual, assim, tentar, como o caso do Maharaj Mangala, ele estava muito doente, então como ele poder praticar, cantar, acordar, não tem como ele fazer outras coisas, fazia, né, milagres, assim, mas de outra forma, entendeu? Inspirava de outra forma, né, assim, claro. Mas assim, se você pensa, eu preciso ser inspirado todos os dias, então todos os dias é bom você ter uma pessoa que vai sempre acordar, né? Então tá ali, tá o cara que está acordando todo dia, então tem que acordar todo dia agora. Mas é verdade, assim, no sentido que você vê uma pessoa que está acordando todo dia, então você fica feliz, você já sabe que ele vai acordar, entendeu? Então eu não vou estar sozinho, então você me chama, tudo. Então assim é a vida espiritual, é coisa assim como prática, entendeu? Agora, se ele vai dormir na jafa, vai de outra coisa, isso aí já é outra coisa, assim, mas pelo menos está tentando, está fazendo. Então é uma coisa que você... E a gente vai sempre também analisar o fato positivo, entendo, da coisa, entende? Ou seja, que existe aí um fato positivo que te leva, né, que te empurra, entendeu? Então é um entusiasmo, né? O praticante precisa de entusiasmo, entendeu? Então por isso precisa das pessoas que estão assim juntas fazendo, né? Então aí ele vai avançar. Então eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Se você vai poder praticar. Claro, outros aspectos talvez vai sentir um pouco de falta, assim, no sentido talvez administrativo, como outras coisas, assim. Mas para a prática espiritual, sim, tranquilo, né? Não tem problema. E mesmo aí, né, as pessoas que ficaram, né, o Giridhari, né, o Vanadhari também, ou seja, são pessoas que estão aí dedicadas ao serviço, dedicadas assim, a ajudar a administração e como que a coisa siga, a pregação como, né? Então a gente conversava ontem, assim, eu até conversei com o Maharaj Mangala e conversei com eles também. E eu acho assim, aqui não tem desculpa, se a pessoa quer praticar a vida espiritual, aqui tem incentivo, entendeu? A pessoa está aí, está praticando, entendeu? Não tem problema nenhum. Posso fazer outra consulta? Pode. Queria que o senhor explicasse um pouco mais como revelasse a importância da gente ser bem atento com a pontualidade, não só como de atenção à deidade ou da prachada, mas a importância disso no bem-estar dos devotos, porque agora a gente está comentando nessa fase de tentar cuidar mais do bem-estar dos devotos, que tem um pouco mais de conforto. Tá, pontualidade. Bom, o Prabhupada, parece que perguntaram uma vez para ele, né, como, não me lembro bem, mas como poderia melhorar, né, a devoção, alguma coisa assim. Então o Sr. Prabhupada disse que a pontualidade, né, pontualidade e limpeza que ele disse. Mas a pontualidade eu lembro, assim, nós temos que ser assim, pontuais. Né? Pontuais significa que você cumpre, né? Que você vai estar no ponto, né? No ponto. Não é isso? É algo assim, não sei. Não entendo muito de linguagem, mas ponto, por exemplo, quando o mecânico fala, o carro está no ponto, né? Está no ponto, o motor está no ponto, ou seja, ele está como
tá funcionando de maneira harmoniosa, assim, algo assim, está no ponto. Né? Então o devoto ele tem que ser pontual, ou seja, então, por exemplo, a austeridade não é acordar cedo, a austeridade é dormir cedo. Eu sempre penso assim. Porque na hora de dormir sempre vai ter um problema. Você vai ter, olha, escuta aqui, olha, vem ver aqui, olha, deixa eu te mostrar aqui, olha, tá, vamos fazer um sanduíche agora. Algo assim. Então isso tem que ser evitado, entendeu? Não, imagina, tem que ter uma pontualidade. Se eu quero praticar a vida espiritual, eu tenho que pensar que eu tenho que acordar cedo, entendeu? Então tudo começa em acordar cedo, porque se eu acordo tarde, acabou minha vida espiritual. Por quê? Porque eu não vou ter tempo de cantar minha japa, né? É o que acontece, por exemplo, a pessoa diz, eu queria morar em Vrindavan para cantar japa, né? A pessoa pensa assim, né? Então, eu quero morar em Vrindavan. Tá, tudo bem. Mas vai lá morar, né? E aí você vai poder cantar japa assim. Se você acorda 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, pode cantar 64 voltas, entendeu? Se você não acorda esse horário, você não vai conseguir cantar 64 voltas. Bom, quem canta 64 voltas, né? Que não é uma regra. E porque durante o dia você não vai ter tempo de cantar japa. Porque vão matar você de fazer serviço. Né? Sim, você vai ter que cozinhar, vai ter que fazer a aula, vai ter que estudar para a aula, vai ter que fazer os estudos, que a gente faz um pouco de estudo. Bom, vai ter que trabalhar, vai ter que cozinhar de novo, vai ter que estudar, vai ter que... Chega um momento que você chegou, já está... Se você cantou de madrugada, você cantou. Se você não cantou, não canta mais, entendeu? Ou senão, à noite, você vai um tempo, ou você não vai conseguir estudar, assim... Ou você vai ter que deixar a parte do estudo individual para cantar a tua japa, assim, e assim vai ser. Então aqui é a mesma coisa, ou seja, você quer cantar a tua japa, tem que acordar cedo, participar do programa, cantar um pouquinho, e assim tem que ser. Ou seja, pontualidade, entende? Pontualidade. Se você quer praticar, tem que primeiro ter hora para dormir, então é uma coisa que vocês têm que estabelecer, por exemplo, 10 horas é a hora, 10 horas é a hora, mas é a hora mesmo, entendeu? Chegar e já dormir. Agora, claro, mas aqui é um centro cultural, as pessoas chegam, daqui a pouco o Diego Ovinda chega aí como, né, 9h30 da noite, 10 horas, cheguei, oi, como tá? Claro, vai fechar a porta na cara dele, vai embora, é assim também, né? Então aí, eu faria, né? Bom, um sacrifício, bom, cada dia uma pessoa se sacrifica, assim, para receber essas pessoas que chegam muito tarde, né, de repente, né? Pode ser, uma pessoa chega 10 horas, uma coisa assim. Mas quer fazer esse sanduíche aí 10 horas, tudo bem, você fica você sacrifica, né? No outro dia ele é recompensado, alguma coisa, tem que usar uma estratégia, né? Tem que começar a usar estratégia, né? Logística que se chama, né? Isso, né? Por exemplo, então hoje você fica, aí uma pessoa só tá bom, porque 10 horas da noite não vai chegar 30 pessoas aqui, mas é mentira, né? A gente vê, né? Não chega, né? Assim, na verdade, não chegam muitas pessoas nesse horário, mas pode ter algum movimentinho, alguma coisa assim, tudo bem, mas as pessoas que chegam, que querem ficar, que são mais noturnas, assim, você estipula uma pessoa que cuide delas e as outras já vão dormir para acordar cedo, cantar um pouco de japa antes de fazer o programa, entendeu? Porque imagina, você precisa de 6 horas de sono, não precisa de mais, entendeu? Não precisa de mais, só quem é adolescente, não é o caso. Então, por exemplo, você dorme 6 horas, participa do programa, entende? Tenta cantar um pouco, você vai dormir 9 horas da noite, né? 10 horas da noite coloca, 10, né? Você acorda às 4, né? No máximo. Pode dormir até um pouco menos, mas acorda às 4, né? Dá tempo de cantar alguma japa, participar do programa, continuar canta mais um pouco de japa, participa da aula, e aí faz o trabalho, faz tudo, aí vai dar tempo de fazer tudo. Então assim, se policiar assim, nos horários, entendeu? Ser bem pontual, tem que ter o horário de fechar a coisa, entendeu? Porque senão, pensa bem, né? Senão vai ser aqueles, tipo, o bar fecha nunca, né? Aqueles bares assim que, tipo, aqueles botecos, né? Que parece assim, que tá sempre aberto, né? Então tem um cara tomando um negócio assim, o cara tá lá, sim. Mas esses caras não vão muito pra frente, assim, né? A noite toda com um cara lá, algo assim, ou com outro lá. Agora, imagina essas grandes lojas, assim, os caras
Tem hora para fechar, fecha, tá, acabou, não importa. Algo assim, né? No sentido que tem que ter assim uma determinada hora, encerramos a atividade, somos monges, assim. Bom, também queremos praticar a vida espiritual também, assim. Então a gente vai fechar aí encerrar as atividades para dormir, no outro dia acordar cedo e novamente estar disposto à atividade. E tudo é uma questão de regulação, entende? Regular. Krishna fala, nem quem trabalha muito, nem quem trabalha pouco. Nem quem se diverte muito, nem quem se diverte pouco. Nem quem come muito, nem quem come pouco pode praticar yoga. Tem que estar regulado, né? Para fazer sankta, não adianta, né, ficar fazendo 10 horas de sankta, não é isso. Faz por dia, 4 horas, 5 horas, não sei. É um grupo, é aquela coisa. O sankta, na minha opinião, é uma atividade assim, que faz parte das atividades do templo, né? Se uma pessoa mora na cidade, né? Mora na cidade, tem que ir a sankta, tem que, né? Todo mundo tem que ir a sankta, todo mundo tem que distribuir os livros, tem que, né, assim, coletar fundos assim, para trazer pessoas. Isso vai trazer pessoas, isso vai ajudar. E aí, cada vez mais, o templo fica independente, né? Assim, fica como, com as próprias pessoas, se fomenta uma estabilidade, né? Tanto financeira e emocional também, porque imagina o sankta, ele é o que te dá é o teu teste, né? Assim, você está cantando, Krishna, por favor, me dê tolerância, assim, me faça ser humilde, coisas assim. Quando você está em sankta, aí sim você vai ter que trabalhar isso, ou seja, é o teu laboratório, o sankta, para saber como você está. Se você está tentando aí você vai ver aí até que ponto você pode, né, jogar com a luxúria, jogar com a ira, né, com a inveja, com tudo isso. Ou seja, é realmente um laboratório, né, o sankta. Tá? Sankta significa que você está botando à prova tudo aquilo que você, as reações químicas que você escreveu aí, né, agora você está botando em prova, né. É uma coisa assim, né, na química é assim, né, você vai lá, eles botam, né, fazem assim como reações químicas e você... E no laboratório você prova isso, né? Você, na prática mesmo. Né? É uma maneira de você aprender isso. Então, por isso, a pontualidade é algo fundamental na vida de um devoto. Assim. Ele tem que ser pontual, ou seja, em tudo, na comida, em tudo. Ou seja, quanto ele vai comer, assim, no sentido que... por exemplo, se você está aí, os devotos têm que pensar, por exemplo, agora o café da manhã. Vamos fazer café da manhã, vamos. O que tem para cozinhar? O que tem? O que tem? Não sei, tem um lá. Não é assim, ou seja, tem que saber o que tem para cozinhar no café da manhã, imagina. Se você não sabe o que tem para cozinhar no café da manhã, como você quer que um grupo funcione, entendeu? Não tem como. Ou seja, não tem nada para comer. Como não tem nada? Você precisa de pessoas que vão botar energia, vão para a sankta, vão limpar, vão fazer um monte de coisas. Como não tem nada para comer? Tem que ter sempre uma boa prachada. Assim, bom, se fazem 3 refeições por dia, que se façam 3 refeições por dia, não sei, cada um se organiza, né, para fazer da melhor forma, mas tudo tem que estar funcionando de maneira correta. Por exemplo, se o sankirtaneiro, ele chega à noite, né, e ele está contando, né, que vai comer algo, imagina, a noite, o dia inteiro, bom, você chega, não tem nada para ele comer, ele ainda tem que, ou vai dormir com fome, ou ele vai ter que cozinhar algo, então já vai estourar todo a organização dele. Então, pontualidade. As pessoas que ficam no templo, elas têm que estar essa logística. Bom, tantas pessoas foram à sankta, tantas pessoas estão fazendo serviço, tantas pessoas, né? Porque, por exemplo, ficar no templo é muito bom quando você tem um serviço responsável, entendeu? Agora, você fala, tem que ficar, você faz alguma coisa, mas não faz isso com muita responsabilidade, é um perigo, entendeu? Porque as pessoas acabam entrando em maia, mesmo no templo. Entendeu? Porque é o computador, aí... estou fazendo um serviço, mas daqui a pouco o computador já está, né, conversando com outra pessoa, outro assunto que não é o serviço. A pessoa tem que ser bem transparente, não pode ter duplicidade nesse momento. Né? Se você está fazendo um serviço interno no templo de limpeza, eu estou responsável pela limpeza, mas você olha assim, o templo está mais sujo que antes, né? A pessoa não lembra, se está responsável pela limpeza, limpa, mas limpa de uma maneira muito boa, deixa tudo limpo, assim, porque se você é responsável pela recepção, fica na recepção, ou seja, cada um, a maneira que se organiza, eu não sei, mas que os serviços se cumpram, né?
e que as pessoas que não estejam assim envolvidas nos serviços assim internos, que elas se animem a fazer sancta, porque essa é a atividade principal do templo, eu acho, assim, porque senão não se mantém, né? Então é isso, a pessoa tem que ter horário para dormir, entendeu? Tem que ter horário para acordar, ela tem que funcionar com horários, né? Tem que ser algo meio militar, entende? Senão não funciona, por quê? Porque é uma coisa de organização, né? De grupo, né? Então tem que ter líderes, tem que ter tudo isso, mas que a coisa funcione, que a coisa se funcione mesmo, né? Ou seja, você acorda em determinado horário, dorme em determinado horário, que a alimentação seja adequada, ou seja, e na medida do possível, que cada vez mais a gente possa ficar mais organizado. Isso é muito melhor. Ou seja, você vai dormir, né? Entra no quarto, você tem medo, né, de entrar no quarto, assim, porque, né? Isso, imagina, tá tudo jogado, tudo revirado, tudo bagunçado, né? Com um prato de comida no meio, não sei o quê, roupa suja com roupa limpa, né? Então você dá desânimo. Assim. Então, ou seja, isso é um desânimo mental, né? Assim? Você tem um desânimo mental. Então isso você vai, tudo bem, não, Hare Krishna, Hare Bol, tal. Mas só que isso vai te atrapalhar, entende? Vai te atrapalhar, entende? Você entra num local, tá tudo arrumado, limpinho, tudo cheirosinho, então já é outra coisa, né? Então isso já te dá ânimo, já te dá como, né? Isso é algo assim como psicológico, entende? Por isso assim, as coisas têm que funcionar. Eu lembro quando nos militares era assim, as pessoas acordavam e tinham que arrumar a cama, assim, deixar a cama assim, como, né? Então vinha lá, o sargento vinha com uma moeda assim e jogava a moeda assim em cima da cama. Então a moeda tinha que bater e subir. Se ela batesse e ficasse, arruma de novo a cama, entendeu? Então, os caras são assim, entendeu? Mas é assim que funciona, mesmo para administrar, sei lá, 2.000 homens assim, né? E para botar eles para a guerra, tem que fazer eles funcionarem, entendeu? Então por quando vai tomar banho, tá o cara lá com um apito, são 2 minutos para você tomar banho. Se você está tomando banho, vão te tirar, cara, é tudo na brutalidade, né? Vão te tirar, entendeu, do banheiro. Com sabão e tudo, eu vi isso. Né? Um sabão te tira, bota o cara com sabão lá, pro cara aprender, entendeu? Assim funciona. Porque é assim, se você não aprende, e se você não tá lá na hora, e você tem como 2 minutos para estar lá formado para comer. A comida aqui é uma porcaria, né? Mas você tá ali para comer carne, mas aí se a pessoa não tá, não come, entendeu? E assim funciona a coisa. E tem que ser mais ou menos assim. Nesse sentido que, claro, a gente, como diz o Guimarães, a gente prefere um caos amoroso. Eu concordo, eu prefiro muito mais um caos amoroso. E a gente é flexível, tudo. Mas se a gente quer que a coisa funcione, tem que se organizar. Assim, de uma maneira assim que vamos se organizando. É um momento que você tanto se organiza que a coisa começa a funcionar, entende? Funciona. Você começa a funcionar assim como uma máquina, né? Então tudo funciona. Então tem que tentar, assim, porque o Prabhupada falou, você fica doente por quê? Porque você come fora de hora, a primeira coisa, e porque você está sujo, o ambiente está sujo e você está sujo. Então por isso você vai ficar doente. E eu acho que é por aí. Deve ser por aí mesmo, imagina, o organismo é como uma máquina, né? Você está acostumado a comer sempre no mesmo horário, isso vai criar tudo, imagina. E também como eles falam, se você come, porque o organismo deve aí produzir tantas substâncias para receber o alimento, que mesmo que você coma algo, né, que não seja tão assim bom, né, assim, mas de repente naquele mesmo horário, naquele mesmo, né, isso vai criar, o organismo já está tão preparado que imagina, você está assim, de repente, está lá assim, de repente, comer, né? Assim, Hare Krishna, como um negocinho. Aí o organismo aí uma coisa assim, diferente, né? Então ele já manda como substância, é algo assim que deve funcionar, imagino, né? Manda suco gástrico, não sei o que tal. Aí vem uma pipoquinha que vem ali. Aí vai pra brincadeira, né? Tanta coisa, né? Que mas imagina você come no mesmo horário, no meu horário já fica, agora é hora de comer, então já fica toda aquela coisa. Aí começa como, né, produzir aí coisas, enzimas, um monte de coisa que vai chegar no ar, então aí você meteu ali sei lá, a especulação lá do Nimai, mas vai comer, entendeu? Já digeriu, então nem fez mal a coisa, entendeu? Mas é assim, a coisa funciona assim, porque
é uma coisa assim de horários, assim, de horários, né? E também aquela coisa assim, a pessoa come, entendeu? Assim, como sentada, assim, naquele momento assim como, né? Que você come e aquilo é uma comunhão, entendeu? Você senta, né? Olha só, Rachada Govindê, Namo Brahmani Vaishnavi, uma coisa assim como, é uma comunhão, mas é como uma, é toda uma entrega, você vai aceitar para Shara, entendeu? Uma coisa que foi oferecida a Krishna, você vai comer, né? Então por isso é um momento assim de muita assim, concentração, você vai comer de qualquer jeito e aí já te fala uma coisa, você deixa o prato, vai para lá, não é assim, porque isso, nesses momentos de comer, é que fala, né? Bom, a mesa, a comida é sagrada, esse momento é sagrado, né? Os carros estão falando isso, imagina. Estão comendo ali a vaca e estão falando que é sagrado, mas é aquele momento, entendeu? Mas é assim, antigamente as pessoas se enfermavam muito menos por isso. Por quê? Porque